Ora, sejam bem-vindos ao canal de Geopolítica, professor Jorge Jesus. Não se esqueçam de colocar um gosto e de subscrever o canal e partilharem se acharem interessante. Eu hoje não resisti, não vou falar da questão da crise financeira, mas não resisti e terei que falar desta ameaça americana à Europa. É verdade. Os norte-americanos estão a colocar a Europa sob uma enorme ameaça. É ridículo, não é? Pois, mas é isto que está a ser dito com todas as letras e com toda a convicção. E porquê? Porque o governo norte-americano agora, no seu grande programa para os próximos anos, a sua visão que tem do mundo, quem são os amigos, os inimigos, quem são os territórios, enfim, que poderão ser favoráveis, desfavoráveis, é uma coisa bastante extensa. E uma das coisas que se diz em relação à Europa é que há o risco de extinção civilizacional. Esta frase, uma parte dos líderes europeus alteram a coisa típica deles, porque não lhes interessa, servir-vos a carapuça, e vem dizer que esta frase é uma ameaça à Europa, é uma interferência política. Política. Claro, serviu a carapuça, como é óbvio. Porquê? Porque o que é dito é que se a Europa continuar no caminho que está a fazer, corre o risco de extinção civilizacional. Ora bem, isto aqui não está a fazer referências políticas, ideológicas, seja lá o que for. Não está. É uma análise concreta. O pior é que só não vê quem não quer uns porque estão agarrados ao poder e outros claramente porque não são patrióticos, claramente porque têm um... Eu muito sinceramente, não é uma questão aqui de presunção, mas são ignorantes, não é? São pessoas pouco inteligentes para não perceber o que está a verificar na Europa. Mas nós vamos ouvir então, vamos ouvir aqui o que é que os órgãos de comunicação social falam sobre isto e depois vamos ouvir o líder europeu, o socialista radical António Costa. Os Estados Unidos alertam para o perigo da extinção civilizacional da Europa caso se mantenham as tendências atuais. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est cette menace d'interférence dans la vie politique de l'Europe. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens européens pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer l'Europe de la liberté d'expression. Et sur ça, il faut être clair. Só que uma ligeira pausa. Primeiro aqui um detalhe. Faz-me imensa confusão este complexo de inferioridade dos nossos líderes políticos. A língua portuguesa é uma das línguas mais faladas no mundo. O alemão, que não é falado em lado nenhum, ele quando vai fala alemão. O francês, com o seu orgulho, que já ninguém fala... Quer dizer, falam as ex-colónias francesas, mas o francês, que era a língua, digamos, internacional há 100 anos atrás, fala francês. O espanhol fala espanhol. E o português tem sempre esta coisa, esta vaidade de mostrar que é poliglota. Bom, tirando isto, obviamente, como vocês viram, o argumento de interferência política. Interferência política, claro que só uma parte, como eu disse, que infelizmente é parte que lidera a Europa nos últimos 70 anos, e portanto acaba por vão ser as vozes que vão falar sobre isto, com o eco dos órgãos de comunicação social, como é o caso da RTP. E depois vamos ouvir aqui esta senhora, que não podia ser outra, claro que também os comentadores têm que ser todos da ditadura do pensamento único, não é? Bem, boa tarde. De facto, o anúncio desta nova estratégia americana para o mundo é preocupante do ponto de vista europeu porque confirma um afastamento ideológico e também o engajamento americano de construção de um mundo em torno de valores comuns, valores liberais, suporte à democracia e a todos os valores associados aos direitos humanos,
que parece aqui, de facto, ruir com este documento que deve preocupar os europeus na medida em que é a confirmação de uma reconfiguração completa da aliança e da amizade, digamos assim, que unia os dois lados do Atlântico e que estava selado desde o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, valer o quê? A palavra única e a palavra populista do governo Trump e do seu projeto de MAGA, não é? Costa respondeu hoje a Donald Trump. O presidente do Conselho Europeu diz que a Europa não pode aceitar a interferência dos Estados Unidos. A resposta surge depois da divulgação da nova estratégia de segurança norte-americana que critica os europeus. No documento, os Estados Unidos alertam para o perigo da extinção civilizacional da Europa caso se mantenham as tendências atuais. Quer dizer, o governo americano até fez um favor de despertar as consciências daquilo que realmente se está a passar a nível europeu. E, como eu disse, só não vê... Vamos lá ver. Vamos começar pela questão da invasão que nós estamos a assistir a nível europeu. Quero-vos dizer que foi agora aprovado na União Europeia algo que vai continuar a destruir a Europa. E vocês perguntam, mas o que é que vai destruir, professor? Vai continuar o quê? Foi aprovado, e que depois isto tem de ser transposto para as leis, portanto os países vão ter que cumprir isto, que se chama, o programa é Migração Solidária. O que é esta migração solidária? É esta invasão que a Itália está a sofrer, sobretudo a Grécia, as Canárias, portanto, os invasores que são aos milhares já, eles vão ter que ser distribuídos solidariamente por todos os países. Portanto, independentemente, supondo que até mudavam a cor política, ou mudava a cor política em Portugal e pela primeira vez tínhamos um partido de direita a governar Portugal, não ia ser diferente. Mas não ia ser diferente porquê, professor? Porque a maioria dos europeus não sabe que foi traído, vivem na profunda ignorância, que nas costas do povo europeu foi assinado um tratado que é uma profunda traição a todos os povos, que é o Tratado de Lisboa. Que é o que eu estou a dizer? Meus caros, desde o Tratado de Lisboa, a partir do Tratado de Lisboa, já não é a nossa Constituição que manda. O que manda são as leis que são elaboradas pelos burocratas, pela cultura woke da União Europeia. E todos os países têm 4 anos para colocar no seu quadro jurídico. É assim que funciona e quem não o fizer, inicialmente são com penalizações disto e daquilo, chegando até, como até aconteceu com a Hungria, que é cortar verbas, o financiamento e por aí vai. E em última instância a expulsão que, com a devolução, imaginem, dos milhões, enfim, nós vimos o caso da Inglaterra com o Brexit, e é porque é uma grande potência, né, o Reino Unido, porque todos os outros, tirando a França e a Alemanha, a Itália talvez não, não há capacidade, se a gente, enfim, se acharmos que vivemos nesta ditadura de pensamento único, em que o caminho é só um lado, e vamos ver aqui, vou-vos mostrar aqui exatamente isso. Reparem, pôs aqui um argumento, que é a questão da democracia. Não, porque isto... não há democracia há imenso tempo na Europa. Há imenso tempo que nós vivemos a ditadura do pensamento único. E nós vemos, nomeadamente, nas redes sociais, porque as redes sociais vieram abrir os olhos à população mundial, e claro, os donos disto tudo perceberam e nos últimos anos criaram censura, como vocês sabem. Mas a democracia é tão grande na Europa que eu vou-vos dar agora alguns exemplos. Vamos ver aqui. Fui informada por e-mail pela senhora professora do meu filho, que frequenta o 3º ano de escolaridade. Entre outros avisos, esse e-mail referia o seguinte, e passo a citar. No dia 26, a turma irá participar na atividade I Love to Help, do programa Oeiras Educa. É uma ação que aborda a importância de saber respeitar, dos exemplos que seguimos, e passamos aos outros da justiça e da não violência e do cuidar e proteger do ambiente que nos rodeia. Fim de citação. Bonito, não é? Mas vejam o que é que realmente estava por detrás disto. E os pais que colocam os seus filhos nas escolas públicas, enfim,
acreditam nisto, pronto, porque não temos outra maneira de fazer, não é? Por ter considerado uma iniciativa verdadeiramente interessante, após ter pesquisado no Oeiras Educa, perguntei ao meu filho ao final do dia como tinha corrido esta atividade, o que tinham aprendido na sessão Oeiras Educa, até que fomos pesquisar no meu computador e ele ao meu lado, seguindo o flyer que trazia, e mostrou-me o seguinte vídeo que passo a partilhar, pelo menos o som. Cá em casa somos muitos, mas lá por sermos todos feitos da mesma massa, não temos que ser todos iguais. Cada um é único e diferente dos demais. Só é preciso prestar atenção e evitar a confusão. Esta é uma falda, chamei-lhe Mário, mas cedo percebeu que era uma falda e ninguém disse o contrário. Eu sou como sou. Não me identificava com o sexo que me atribuíram. Já o Manuel faz questão de se vestir como a Micaela, mas não deixa ninguém chamar-lhe Manuel. Eu gosto de vestir como uma mulher, mas serei sempre o homem que eu quiser. O Miguel é o homem, Marco é como é. Não se sente Joana nem José. Esta é a Maria. Ontem contou-me que está apaixonada pela Sofia. Cá em casa não existe uma regra. Pronto, e penso que o mais importante que ficou, e passo a citar frases, portanto neste vídeo que passei apenas o som, que para mim, na minha opinião, são mensagens ideológicas completamente subtis, que são inadequadas para esta faixa etária dos 8 anos de idade. E portanto, reparem, porquê é que eu trouxe este vídeo? Porque a nível europeu, não tenham dúvidas que, é claro que agora as coisas estão um bocado tremidas, porque temos vários partidos na Europa que estão a crescer, que são completamente contrários à ideologia de género. Temos nos Estados Unidos, de onde vem toda aquela máfia que está por detrás dos governos americanos e que sustenta a cultura woke, que agora, com o Trump no poder, obviamente que as coisas também estão diferentes, mas não pararam. A questão da ideologia de género e da penalização, inclusive com prisão para quem não cumprir, vai continuar. Portugal é sempre dos últimos, os portugueses são dos últimos a despertar. Aqui não vai ser diferente. Posso-vos dizer que há padres a serem presos, há pastores a serem presos, há professores a serem presos, pelo facto de continuarem a ser coerentes do ponto de vista dos seus princípios, dos seus valores, da sua moral, da sua fé e de serem honestos com a questão da ciência, da biologia. E, portanto, é isto que está a acontecer. É esta a democracia fantástica que está a ser ameaçada pelos norte-americanos e esta, entre outras, como é questão de género, que é altamente civilizacional. Portanto, isto é uma evolução civilizacional de outro mundo. Atenção, e qualquer coisa que seja contrário a isto é uma ameaça tremenda. Meus caros, é isto. E para quem acham que eu estou a exagerar, vejam o que aconteceu em relação ao último caso que agora sabemos, porque tem havido dezenas, se não já centenas de casos. O que é que nós temos aqui? Portanto, é um professor que foi preso, o Burke, que mostra claramente um Estado que impõe a sua ideologia e vai punir com prisão, como se fosse uma pessoa altamente perigosa para o Estado da Irlanda, simplesmente porque se recusou a negar a sua fé cristã. Burke acabou, segundo então ser um homem extremamente perigoso, apenas porque afirmou de acordo com a sua consciência, rejeitou aplicar um pronome neutro, como eu disse, por convicção moral, por questões da sua fé, por questão biológica, e por causa de tudo isto é um homem à solta, era um homem perigoso que estava à solta. Quando nós sabemos que na Irlanda as coisas estão a ficar cada vez mais complicadas com um conjunto de crimes e sabe-se lá porquê, não é? Vamos só ver então aqui.
This is Enoch Burke, the teacher who has refused to deny his Christian belief and bow to transgender ideology. We're here at the Four Courts again in Dublin, where Enoch's case was again before Mr. Justice Brian Cregan. And he had a number of matters to deal with today in relation to the case. But at the beginning, he said, if any member of the Burke family so much as speaks, they will be removed by Gardaí. So this is the situation we're in. Lies are being told from the bench. Enoch Burke, his name blackened, the Constitution set at naught, the law disregarded, and if a person so much as speaks a word, they will be removed by a battalion of Gardaí. Vejam bem, os próprios familiares têm que estar silenciados. Isto é uma ditadura comunista ao mais alto nível. Que grande democracia, que grande democracia. Meus caros, isto não é só aqui. Aliás, não é só na Irlanda. Mas vejam, eu acho que se os outros vídeos não têm partilhado, porque são temas um bocado chatos, meus caros, partilhem isto, nem que seja por uma questão de consciência. Judge Cregan today has given us a new version of the Constitution regarding religious freedom. He said if Enoch Burke practiced his Christian belief outside the gate, this would never have happened. He said it 3 times today. So he is telling us you can have your religious belief outside the gate. But you know, that's not what the Constitution tells us. It tells us that we have a constitutional right to the free practice and profession of our religious belief in our school, in our job, in our shop, wherever we are, not according to this perverted idea and judgment of Judge Cregan. We also had today that the judge said that he's not going to let Enoch out for Christmas or Easter. Now, this is really a life sentence for my son by this judge. A life sentence for Enoch Burke. And let us remember, this did not begin with Enoch Burke. This dispute began when the principal of the school demanded that he call a child by a new name and use the they pronoun. It did not begin with Enoch Burke. He was commanded to deny his Christian belief, to give up his conscience and agree with transgenderism. And today he's getting a life sentence because the courts have decided to agree with the school and lock him up in prison. Enoch Burke there has just been packed back into the prison van, jailed, after he refused to accept transgenderism. Stay strong, Enoch. E no Brasil, não podemos esquecer que a coisa é exatamente igual, não é pior, porque pior que isto não há. Portanto, vejam, e se calhar, por isso é que eu não resisti ter que falar sobre, nas últimas 24 horas, desculpem-me a expressão, esta vergonha, esta palhaçada que os órgãos de comunicação social tradicionais têm feito por causa da afirmação de Trump. Afirmação essa do governo americano, que, por causa da tal estratégia que tem de segurança para a América, que está cravado de razão, quer dizer, é absolutamente verdade aquilo que ele diz e que obviamente está a incomodar esta elite parasitária política europeia. E a democracia é tão grande que eu ia-vos mostrar isto, mas como vocês estão a ver aqui, isto foi até um programa, uma reportagem do Camilo Lourenço, que tem a ver com a Irmandade Islâmica, como vocês sabem, uma estrutura mais poderosa a nível mundial, mas que ela não, mas depois esta própria entidade está associado a uma série de grupos que eu não posso, enfim, grupos que temos. Sabe porque é que eu não posso falar? Porque provavelmente, aliás, se calhar este vídeo até vai ser já cancelado por causa dos temas que eu estou aqui a abordar. Mas vou ficar por aqui até para não ser muito extenso. Mas eu tinha que ajudar a desmontar esta hipocrisia, esta falsidade que, por causa
daquilo que foi dito pelo governo norte-americano em relação à Europa. A Europa está claramente num perigo de extinção civilizacional, como é óbvio, e se há coisa que nós já não vemos há muito tempo é uma democracia. Nós vivemos uma ditadura de pensamento único. E só não vê quem não quer, e estes 2 exemplos trouxe aqui numa escola pública em que o pacote é todo muito bonito, sobre uma eventualidade, sobre uma eventual atividade, mas que depois criancinhas pequeninas vão para uma profunda doutrinação ideológica, e não é por acaso que o ensino doméstico está a aumentar por toda a Europa, porque as pessoas sabem que colocando os seus filhos na escola pública vão sofrer pressão e vão sofrer uma forte manipulação ideológica. Até breve, um abraço para todos e se quiserem partilhem então o vídeo.